Salve! Estamos nesse período que antecede a prova do Enem. Período importante. Todos aqueles candidatos que vão fazer essa prova, uma prova difícil, uma grande maratona, por assim dizer, precisam ter atenção e cuidado com detalhes que vão impactar positivamente ou negativamente no resultado. Por isso, estou aqui para passar para vocês algumas informações relevantes, algumas dicas, algumas sugestões. Vamos apresentar alguns detalhes que esperamos colaborem para o seu resultado final. Vamos então, nesse momento, apresentar para vocês dicas para o Enem. E vamos dividir essas dicas em grupos. Vamos primeiro falar das dicas em relação à semana que antecede a prova. Também, o que devemos fazer na véspera da prova? Depois, o primeiro dia de prova, o que nós devemos fazer nesse momento? E durante a prova, quais os cuidados que temos que tomar? Após a primeira prova, como se preparar para o segundo dia de prova. Vamos lá então? Vamos começar falando então da semana que antecede a prova. O que é necessário, o que é prudente, o que é adequado fazer nessa semana? Começamos sugerindo que você deve manter seu ritmo de estudo. Você não deve nem tentar acelerar, mas também não deve parar. Você deve manter seu ritmo normal. Revisar conteúdos, mas só via resolução de exercício. Não é um momento adequado para você ficar buscando conteúdo, matéria. Não, isso aí você já viu ao longo de toda a sua preparação. Agora, vamos resolver exercício e dentro do exercício, aí sim, a gente vai relembrando os conteúdos. A alimentação tem que ser normal. Não é hora nem de se alimentar demais, caso a ansiedade pressione, mas também não podemos diminuir a alimentação. Temos que manter tudo. O organismo já está preparado e deve permanecer nessa condição. Manter uma boa hidratação. Lembre-se, o verão aí chegando, né? A hidratação é muito importante. A água é um componente essencial para o funcionamento do corpo em todos os aspectos, inclusive no intelectual. Dormir 8 horas por noite é o recomendado. Atenção, jamais utilize medicação por conta própria. Às vezes a ansiedade faz com que alguém pense em usar um medicamento para ficar mais tranquilo. Não faça isso. Medicação só se usa por orientação de médicos, de quem está preparado para isso. E por último, imprimir seu cartão de confirmação. Já está disponível para você. Você precisa entrar no site do INEP e baixar e imprimir o seu cartão, ok? Bom, essas são as dicas para a semana que antecede a prova. Agora, como é que é a véspera da prova? Na véspera da prova, você deve visitar o local da prova. Por quê? Pode ser um local que você já conheça, mas talvez não. E principalmente, quais são as rotas que você tem para chegar a esse local? Porque no dia pode acontecer alguma coisa, por exemplo, um congestionamento muito grande, ou até uma chuva muito forte. Em suma, vários problemas podem acontecer e você precisa conhecer rotas alternativas que permitam que você chegue no seu local de prova, ok? E também mantenha alimentação, como já foi dito antes, hidratação. Vocês vão ouvir isso várias vezes ao longo dessa dica. Separar a documentação. Qual é a documentação essencial? O cartão que você vai imprimir da internet, o documento oficial com foto, pode ser identidade, que é o mais recomendado, mas carteira de motorista, até passaporte também pode ser. E não esqueça também que você só pode fazer prova utilizando caneta de tinta preta, onde o tubo seja transparente, que seja possível enxergar o seu conteúdo. E não vai ser só uma caneta, né? Acho que umas 4 por garantia, que tal? E por último, evitar conversar com outras pessoas sobre a prova. Existe um problema sério. Quando você começa a conversar na véspera da prova com outra pessoa sobre aquela prova, pode surgir alguma informação, um conteúdo que você não lembra muito bem e isso pode te deixar muito ansioso. Então é hora de você recuar. Não vamos conversar sobre conteúdo. O que tinha que ser feito já foi feito. Agora é legal você diminuir a tensão. Por exemplo, que tal assistir um filme? De preferência um filme leve, uma comédia romântica, algo que não vá exigir muito de você e que vai fazer você temporariamente se desligar daquele compromisso importante do dia seguinte. Por falar no dia seguinte, chegamos então
ao que interessa, que é o primeiro dia de prova. No primeiro dia de prova, vamos novamente checar toda a documentação, ok? Já falamos sobre isso. As canetas não podemos esquecer. Umas 4, né? Por que não? Almoçar em horário compatível. Então, você tem que se programar, por quê? O portão abrirá meio-dia e fechará 1 da tarde. Você tem um tempo para se deslocar até lá, então você tem que ver qual é o horário adequado para você almoçar, para dar tempo de se organizar, ir até o local de prova e chegar lá no horário adequado. Levar para a prova o essencial, não leve mochila, não exagere, leve realmente o que é essencial. A água que você vai levar deve estar em recipiente transparente, aquele squeezer colorido não serve, tem que ser aquela garrafinha tradicional de água mineral, onde ela é transparente e dá para todo mundo ver o seu conteúdo. Lembre-se, os portões estarão abertos das 12 às 13 horas, então o ideal é que você chegue lá por volta de 12 horas para ter bastante tranquilidade, ok? E no local de prova, não é hora de conversar sobre conteúdo, sobre matéria, nada disso. É hora de ver as pessoas, vai ter amigos seus lá, por exemplo, o professor talvez esteja lá, você vai bater um papo, falar de amenidades. E aí sim, você então chegou na sala de prova. Desligar o celular não é só botar no VibraCal, você vai desligar. Por quê? Se mesmo guardado dentro de envelope próprio que você vai receber, ele tocar, você está sujeito a ser eliminado. Então você vai desligar o seu aparelho, ok? Aguardar o início, que só vai ser 1h30 da tarde. O portão fecha 1h, você já tem que estar lá dentro, mas 1h30 é quando a prova vai começar. Então você já vai se concentrando, devagar, já vai pensando na prova, porque vai ser uma maratona, serão 4h30 de prova. Só abrir o caderno de questões quando autorizado. Se você mexer no caderno antes, você será automaticamente eliminado. Ao iniciar a prova, fazer uma varredura, isso é fundamental, uma varredura, identificando as questões que você considera mais fáceis e vai resolvê-las. Depois, uma segunda varredura, agora identificando as questões de média dificuldade e vai resolvê-las. E vai ficar para o final aquelas que você considera mais difíceis. Se ficar difícil resolver aquela questão, se o tempo apertar, menos mal, porque é uma questão realmente de maior grau de dificuldade. Ainda assim, pessoal, durante a prova, transcrever para o cartão resposta a frase apresentada no caderno. Na capa do caderno tem uma frase. Você tem que copiar essa frase no cartão resposta, tudo bem? Você também tem que marcar no cartão resposta a cor da capa da prova. Se você não marcar, você está automaticamente sem nota. Conferir o gabarito na busca de alguma questão não marcada. Às vezes, em 90 questões daquele dia, pode ser que você pule uma e se não estiver atento, vai ficar em branco, vai perder a questão. Só poderá levar o caderno de questões os candidatos que saírem após 5h30 da tarde. Então, vale a pena você ficar até esse horário para levar o seu caderno, ok? Agora, vamos ver. Depois que você terminou a prova, você não vai checar gabarito, não faça isso, porque se você não foi tão bem, já vai te desestabilizar para o dia seguinte. E a prova pode ser difícil para todo mundo e você achar que ela foi difícil só para você. Então, deixe para depois da segunda prova. Evitar conversar sobre o seu desempenho na prova. Não vá conversar sobre isso porque não vai ser legal, isso vai gerar ansiedade. Não entrar na pilha de outros candidatos. Às vezes um candidato chega perto de você e fala assim, nossa, eu fui muito bem nessa prova, arrebentei. Talvez ele não tenha ido tão bem assim, mas ele fala e isso pode te desestabilizar. Se ele foi bem, parabéns para ele, você vai continuar a sua jornada do jeito que tem que ser. Procurar relaxar e descansar no sábado à noite. Evitar exageros na alimentação novamente. Não se abater se o seu rendimento não atingiu a expectativa. Geralmente, todos os candidatos saem da prova dizendo que não foram tão bem como esperavam. Nós sempre esperamos mais. Então é normal que a gente saia com o sentimento que fomos um pouco pior do que desejávamos. Só que isso ataca todos os candidatos. Então você tem que se resguardar, se acalmar. Porque vem aí o segundo dia de prova. E no segundo dia de prova, você vai repetir todo o ritual do primeiro dia, com todo cuidado, horário do almoço, chega lá na hora certa. Só que o segundo dia tem um agravante.
São 5 horas e meia de prova, tem 1 hora a mais. Por quê? Porque vai chegar a prova de redação. Então, evita falar sobre a prova do dia anterior e você vai começar a prova pela redação. Porque depois de ter feito 90 questões objetivas, dificilmente você fará seu melhor texto. Então, vamos lá, faça a redação primeiro, depois você parte para as provas de matemática e linguagens. Muito cuidado com o tempo. Essa é a prova mais perigosa. Se você perder muito tempo na redação, depois fica com pouco tempo para matemática e linguagens. Transcrever para o cartão resposta a frase novamente, igual do dia anterior, tá certo? E também a cor da capa da prova. Certo, pessoal? E assim, então, desejo a todos vocês uma boa prova, sucesso!